Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre modelos de maturidade de processo de software. Tá? Os dois principais, né, que a gente usa, que é o CMMI e o MPS-BR. Tá? Então, vamos lá. Falar um pouquinho do CMMI, né? O CMMI é um modelo de maturidade de processo. Tá? Primeiro, só relembrando, né, eu acho que eu falei um pouquinho na aula passada, mas eu posso falar aqui novamente, né, o que é um modelo de maturidade de processo de software. Tá? Ele é uma forma de você avaliar, tá? E também de compor processos em níveis, né? Tentando verificar quais são as atividades que são necessárias para você ter sucesso num processo de software e o uso dessas atividades, você pode avaliar processos pelo uso dessas atividades. Tá? Então, o CMMI ele é um processo grande, pesado, ele, na verdade, é um modelo de maturidade de processo, não um processo, né? Criado pelo Software Engineering Institute, lá o pessoal de Carnegie Mellon, que tem como objetivo, né, ele surgiu a partir do CMM, né? CMM foi um modelo predecessor, vamos ver se eu tenho slide para isso, não. Que surgiu nas instituições militares dos Estados Unidos, né, Departamento de Defesa, e onde eles tentaram e fizeram, né, um modelo de maturidade que se adequava para aquele contexto, né? E o CMMI ele foi evoluindo em relação a isso para poder trabalhar para a indústria, né? Então ele surgiu esse integration, né? Ele surgiu entre a integração de vários modelos de maturidade, como a parte de recursos humanos, aquisição de software, engenharia de sistemas, e também do CMM para desenvolvimento de software. Então, quando você olha um modelo de maturidade de processo, isso ele leva em consideração não só o aspecto de desenvolvimento de software, mas também os aspectos no entorno disso, tá? Então, a gente tem recursos humanos, aquisição e engenharia de sistemas também. Tá? Qual que é o objetivo CMMI? Né? Visa melhorar o desempenho dos processos relacionados a software da organização. Tá? Então, você pode tanto avaliar quanto certificar. Existem consultorias especializadas, né, em implantação de modelos de maturidade de processo, né, ou da área que a gente chama de melhoria de processo. E são feitas também avaliações e certificações em relação a esses modelos, né? Então é comum a gente encontrar no mercado empresas certificadas no CMMI, né? Então eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês quais são os níveis, né, do CMMI e como é que você consegue estabelecer, né, alguns parâmetros para você atingir certos níveis, tá? Por exemplo, eu já trabalhei para empresas certificadas CMMI nível 3, né, que é o processo definido. É bem interessante ver a quantidade de coisas que a gente tem que fazer para um processo de software para chegar nesse nível, né? Tá, então vamos lá. Então, alguns termos comuns só para a gente poder entender como é que é estruturado o CMMI, né? Então a gente tem áreas de processo, que são os conjuntos de prática e objetivos de melhoria de uma determinada área. Então a gente vai ver áreas de processo, né? Uma coisa ampla, tá? Que determina assim um certo conhecimento em relação àquilo, tá? Então, dentro dessas áreas de processo, a gente vai ter objetivos específicos e práticas específicas. Então, tem características que devem ser atingidas numa área de processo e tem atividades que devem ser realizadas. Lembrando que para fazer certificação dessas coisas, tudo tem que gerar evidências, né? Então, por exemplo, características específicas atingidas, né? Por exemplo, se a gente chegar lá e falar que uma área de processo tem que ser medida, né? Tem que haver medição e especificação em relação àquilo. Se não houver medição e especificação, e evidência disso, né? Você não consegue certificar. Ou então, se uma atividade específica tem que ser realizada e você não realiza aquilo, você não tem evidência daquilo foi realizado, você não consegue certificar. Tá? Além disso, né, existem
objetivos genéricos e práticas genéricas, que aí não são dados por área de processo, tá? São dados de uma forma geral, tá? Então, dependendo do nível que você tem que atingir, você vai ter objetivos do nível, né? Por exemplo, nível de maturidade 1, tá? E você tem também práticas genéricas para atingir certos níveis de maturidade. Então, disciplinas a gente viu no outro slide também, né? Quais são as disciplinas envolvidas no CMMI? A gente tem engenharia de sistemas, engenharia de software, desenvolvimento integrado do produto do processo e aquisições. O CMMI a gente pode fazer avaliações dele de duas formas, tá? Por estágios ou contínuo. Por estágios, né, para atingir um determinado nível de maturidade, a empresa tem que executar as práticas e atingir os objetivos dos grupos de processo associados ao nível. Então, vai ter um corte, tá, com uma quantidade lá de grupos de processo para atingir um determinado nível, por exemplo, sei lá, nível 3. Você vai ter um monte de grupos de processo lá, e aí você tem que fazer tudo que é relativo àquelas práticas e objetivos daquele nível de processo, tá? O contínuo não, ela é avaliada a capacidade de cumprir em determinado nível todas as áreas de processo. Então, isso aqui é como se fosse uma coisa mais vertical, sabe? Você tem que ir colocando coisas no estágio, você tem que ir completando coisas para atingir o estágio, e o contínuo é uma coisa mais horizontal, onde você é nivelado assim por baixo, tá? Em todos todas as áreas de processo. Então, se você tiver uma área de processo que não cumpre os objetivos e práticas do nível X, você não atinge aquele nível, tá? Você fica sempre nivelando por baixo em relação a todas as áreas de processo. Tá, o mais comum da gente encontrar é o por estágios, tá? Por aí. Então, só para ter um diagrama aqui para poder mostrar como é que funciona, né? É só a diagramação daquilo que eu já falei, né? Então, no CMMI por estágios, a gente tem 5 níveis de maturidade, tá, que estão representados. Cada nível de maturidade tem determinadas áreas de processo, e as áreas de processo têm objetivos específicos e objetivos genéricos, digamos assim, para atingir um certo nível. Os objetivos específicos levam a práticas específicas, tá? Então, os objetivos genéricos, né, têm características comuns, que são, por exemplo, compromisso com a execução, habilidade para execução, direção da implementação, verificação da implementação, que vai te levar a práticas genéricas que são aplicáveis aí a todas as áreas de processo. Tá? Então, essa é a organização da estrutura do CMMI. Tá? Então, como é que funciona aqui os níveis, né, do CMMI, esse modelo de processo? A gente tem 5 níveis aqui, né, em termos do CMMI por estágio. Repara, é diferente, tá? Os níveis do CMMI por estágios e o nível do CMMI contínuo. Tá? Então, a gente tem o nível inicial, gerenciado, definido, gerenciado quantitativamente e otimizado. Tá? Então, cada nível desse diz qual é a capacidade do teu processo, ou maturidade do teu processo em relação ao desenvolvimento de software. Então, todo mundo começa aqui, ó, no inicial. E aí, conforme você vai cumprindo algumas práticas e alguns objetivos, você pode, no mínimo, estar fazendo uma gestão e depois você ter uma gestão e mais um processo definido. Tá? Então, esse definido vem disso, de você ter um processo documentado e ele é seguido pelos integrantes da empresa. E depois, você, além de ter um processo definido e que é gerenciado, você gerencia quantitativamente o processo, ou seja, você faz medições e você faz avaliação quantitativa daquele processo de desenvolvimento de software. E no nível 5 você tem lá otimizado, que é você usa essas medidas quantitativas, tá, para você poder melhorar o seu processo continuamente. Tá? Então você vai medindo e melhorando o processo. Tá? Esse é o nível 5. Tá? Então, de uma forma muito geral, esse é o que significa esses níveis. Tá? Então, dentro de cada nível, olha o que é. A gente tem um detalhamento aqui para a gente poder entender o que significa. Né? Então, o nível inicial, processos caóticos. Então, quando você tem uma empresa que não segue nenhum processo, né, as coisas são completamente ad hoc, geralmente é o nível 1, né, do CMMI.
Então, não quer dizer que os produtos não sejam entregues. Às vezes eles são, né, e com qualidade, mas não é uma coisa que é garantida pelo processo. É, por exemplo, garantida por esforços individuais. Entendeu? Às vezes a pessoa ela vai lá e corre atrás e entrega aquilo, tá? Mas não tem uma garantia do processo para você entregar as coisas com qualidade. Então, tem aqui os sucessos mais individuais do que institucionais. Ausências de pessoas chaves que podem levar ao insucesso, ou seja, você tem aquela pessoa que, se ela sair do projeto, o projeto provavelmente não vai ser bem sucedido. Abandono, tá? Abandono de processo em tempos de crise. Chegou no momento lá que tem que entregar na correria e o que tinha de processo ninguém mais faz nada e acabou, tá? Fases negligenciadas, documentação e testes principalmente, ou seja, é aquela empresa que entende que código-fonte é o que tem que ser entregue e não precisa testar, tá? Então, assim, ou então não precisa testar sistematicamente, você só precisa testar e entregar funcionando, mas que, repara, por que é maturidade de software, né? Quando você está desenvolvendo software pela primeira vez, geralmente, né, o pessoal que está começando acredita nesse tipo de coisa, que vai conseguir desenvolver software com qualidade, sem precisar fazer um teste sistemático, que não vai precisar de documentação, tá? Esse tipo de coisa. Conforme você vai desenvolvendo projeto após projeto, né, e vendo que essas coisas não levam ao sucesso, né, que você precisa de teste sistemático para você evitar defeitos e que você precisa de documentação para poder manter o software durante um longo prazo, aí vão entendendo que essas fases elas não podem ser negligenciadas. Elas são fundamentais e que elas têm que ser feitas, né? Nível 2, né, gerenciado. Então, a gente tem algumas coisas, no mínimo, né, que os processos de desenvolvimento de software têm que seguir, né, e conseguir gerenciar. Um deles é requisitos, tá? Então, a gestão de requisitos ela é fundamental, porque sem os requisitos você não sabe o que é o escopo do software. E assim, software, geralmente a gente tem mudança de escopo com frequência. Então, para a gente conseguir compor um projeto e ter assim um mínimo de previsibilidade, um mínimo de controle sobre o que está acontecendo naquele projeto, a gente precisa gerenciar requisitos. Tá? Nem que seja a gestão de requisitos como é feita nos métodos ágeis, tá, gente? Então, por exemplo, você ter histórias de usuário documentadas, isso é fazer algum tipo de gestão de requisitos. Tá? Você documenta os requisitos, você atualiza eles de alguma forma, tá? Você tem algum nível de controle para você saber quando você pode atualizar aqueles requisitos, e aí com isso você consegue ter efetivamente requisitos sendo gerenciados. Além disso, né, processos planejados, medidos e controlados. Então, assim, você tem que ter no mínimo um planejamento, né, e fazer alguma medição em relação a esse planejamento e, claro, se você tiver desvios, fazer algum nível de controle ou fazer ajustes, né, em relação a esse planejamento. Lembrando que todo CMMI, né, ele é baseado para estabelecer processos dirigidos por planos, tá? Então, se você pegar uma empresa que desenvolve em métodos ágeis, será que ela consegue fazer uma certificação CMMI? Ela até consegue, mas a dificuldade para ela fazer isso, ela vai ser significativa, porque provavelmente ela vai ter que começar a gerar artefatos e gerar documentações que ela não geraria se ela tivesse se ela só seguir os métodos ágeis, ela não geraria, tá? Então vão ter umas coisinhas a mais que provavelmente ela vai precisar fazer, né? Então, ó, CMMI nível 2, capacidade de cumprir o planejado. Você planeja e executa o que foi planejado, tá? Conforme o plano. Identificação e correção quando há desvios do planejamento do projeto. Se o projeto está desviando muito, alguma coisa é feita, tá? E acompanhamento por gerente de projeto. Então, isso aqui, gente, ó, tem duas áreas chaves aqui que estão aqui dentro, né? A parte de requisitos e gestão de projetos. Tá? Assim, para você ter um básico em relação à maturidade do processo de software, você tem que conseguir fazer esse tipo de coisa. Tá? Além de uma parte de execução aqui, que é cumprir
o planejado. Então, ó, aqui, o que há dentro do nível 2, áreas de processo. Gerência de requisitos, planejamento de projeto, gerência e controle de projeto, gerência de acordo com fornecedores, que também entra dentro da parte de gestão de projetos, gestão das aquisições, tá? Medição e análise, cara, claro, se você tem um plano de projeto, você tem que fazer algum tipo de medição e análise em relação a isso. Garantia da qualidade do processo do produto, ou seja, alguma coisa tem que haver aqui em relação a verificação e validação, testes, tá? Você não pode entregar uma coisa sem qualidade aqui já no nível 2. E gerência da configuração. Então, gente, isso aqui é o basicão de você ter um processo de desenvolvimento de software. Se você for olhar um processo de desenvolvimento de software ágil, você vai ver que essas coisas estão presentes, mesmo que não de uma forma tão formal, tá? Então, assim, é muito difícil desenvolver software com qualidade sem gerência de configuração, lá um JIT, né? Dentro do projeto, sem fazer um plano de projeto, né? Sem montar pelo menos no mínimo um roadmap de alto nível para o teu projeto e algumas entregas, né? Então, a gerência de requisitos, você saber o que tem que ser feito, mesmo que você tenha num processo ágil, você precisa ter um backlog, por exemplo, e fazer medição e análise de alguma forma em relação ao que está sendo realizado. Bem, aquele lá foi o nível 2, né, de maturidade. Então, o nível 2, ele não exige que você tenha o processo todo documentado. Você pode realizar o processo mesmo que de uma forma intuitiva. Tá? Já no nível 3, você tem uma definição aqui, ó. Você fala que o processo ele é definido. Ou seja, eu preciso ter o processo bem caracterizado e entendido. Isso leva à necessidade de você documentar o processo de desenvolvimento de software. Então, é comum você chegar em empresas que estejam aqui no CMM nível 3 e você encontrar um manual de desenvolvimento de software. Tá? A pessoa chega na empresa, ela quer saber como a empresa desenvolve software, tem lá uma metodologia de desenvolvimento, uma documentação dizendo o que ela tem que fazer para desenvolver software nessa empresa. Isso é uma coisa muito positiva, né? Em relação a você treinar novos colaboradores, a você transferir o conhecimento, né? E você padronizar os processos da empresa, tá? Então, existe aqui o CMM nível 3 para que as empresas, a gente possa avaliar se as empresas realmente estão com um processo definido. Então, a gente tem um maior nível de detalhe e rigor na descrição dos processos, já tinha falado. Padronização entre os projetos, então você não encontra um projeto fazendo uma coisa e outro projeto não fazendo outra. Tá? Um projeto fazendo teste automatizado, outro projeto não fazendo, por exemplo. Tá? Você tem padronização entre os projetos. E são utilizados os mesmos padrões de descrições de processos e procedimento em qualquer projeto da empresa. Ou seja, é estabelecido um processo, as pessoas entendem aquele processo e elas seguem o processo. Áreas de processo dentro do CMMI nível 3, né? Desenvolvimento de requisitos, não só a gestão deles, tá? Solução técnica para produtos, você tem um processo para definir como você resolve os problemas técnicos, por exemplo, de arquitetura, ou problemas que você precisa resolver para o desenvolvimento de software. Você tem uma área de integração do produto, tá? Como é que você integra um produto com o outro. Você tem verificação e validação formal, ou seja, a parte de teste, inspeções, revisões, os níveis de teste, tudo. Foco no processo organizacional, ou seja, você não pode desviar do processo, você tem que documentar o processo e seguir o processo. Treinamento organizacional, ou seja, as pessoas são treinadas nesse processo, formalmente. Tá? E gerência de projeto integrada, você não gere projetos de forma isolada. Você começa a ter gestão de portfólio, gestão de programa, e você sabe onde os projetos se tocam e como eles têm que ser geridos de forma em conjunto. Então, isso aqui já é um nível maior, né, para empresas que já entendem que isso aqui
é uma coisa positiva e que você tem que ter padronização entre os projetos de software, tá? Ainda tem mais, ó. Faltou alguns aqui que estavam na outra parte. Ó, a gestão de risco aqui. Gestão de risco é uma área fundamental de gestão de projetos, né? Onde se você não gerencia os seus riscos, né? Geralmente o que se diz aí no mercado é o que não tem controle está fora de controle. Então, se você não gerencia os riscos, os seus riscos estão fora de controle. E aí, eventualmente, algum risco pode acontecer e prejudicar o projeto, tá? Análise de decisão e resolução, você poder analisar as causas, né, dos problemas que acontecem, né, e ter um processo de decisão e resolução de problema. Desempenho do processo organizacional, você não só executa o processo, como você mede o desempenho do processo. Você verificar se aquele processo é adequado. Olha só, essa medição de desempenho do processo aqui, no nível 3, ainda não precisa ser quantitativa. Não precisa ser um valor numérico para você verificar o processo. No nível 4, que é o próximo a gente vai ver, aí sim, você tem que ter algum nível quantitativo. E por último, definição do processo organizacional, que é você ter o processo realmente definido, tá? Escrito lá e documentado. Esse foi o nível 3. O nível 4, gerenciado quantitativamente, ou seja, eu preciso de números, tá? Aqui a gente está tendo um modelo mais forte de gestão, onde a gente vai ter que medir e quantificar as coisas. Desempenho do processo é medido quantitativamente, então não poderia ser uma coisa do tipo cumpriu, não cumpriu, ou então ele está ótimo, bom, mediano, alguma coisa desse tipo. Tá? Então você precisa de números. Dados do processo são coletados e analisados estatisticamente. Então você tem lá a estimativa de tempo, né, de, por exemplo, desenvolvimento. Você coleta todas as estimativas e analisa estatisticamente para verificar os desvios e quanto que foi feito esses desvios. Né? E isso vai te dar uma maior previsibilidade do resultado do processo. Ou seja, se você tem números e que você monitora esses números, mede e depois olha para eles, né, você consegue saber o que está acontecendo e, consequentemente, ter insights aí para melhoria de processo. Dentro do nível 4, a gente tem duas áreas de processo: desempenho do processo organizacional, que é basicamente a gente medir esse desempenho, tá? E gerência quantitativa do projeto, ou seja, tudo dentro do projeto tem que ter números, tá? Então não é aquela gestão mais folgada que a gente conhece, né? Uma gestão que tudo é medido. E nível 5, otimizado, processos continuamente melhorados com base no entendimento das causas, ou seja, depois do nível 4, você vai analisar aqueles números e vai entender as causas daqueles números e melhorar o processo. Tá? Então, cada vez que você roda um projeto dentro desse processo, você melhora ele. Tá? Então, objetivos quantitativos da melhoria de processo são estabelecidos, revisados, medidos e avaliados. Ou seja, aqui é gestão forte mesmo. Tá? Áreas de processos envolvidas: inovação e implantação na organização e análise e resolução de causas. Tá? Então, assim, aqui tem uma área de inovação para ele poder verificar o que pode melhorar, né? Tá? O que poderia ser feito diferente no processo para que ele fosse melhor. E análise e resolução de causas é basicamente olhar os motivos, né? Porque geralmente causas a gente está procurando por problemas, né? Qual é a causa raiz daquele problema que aconteceu, tá? E identificar isso para poder melhorar também. Tá? Então aqui a gente tem, esse foi a explicação do CMMI por estágio, tá? Agora tem a representação contínua. A representação contínua ela já foi atualizada, tá? Então, assim, tinha 6 níveis de capacitação. Hoje em dia, acho que na versão mais atual são só 3 níveis de capacitação, tá?
A representação contínua ela é muito mais difícil de você, digamos assim, avaliar e você ser bem qualificado nela, porque você tem que atingir o nível em todas as áreas de processo, né? Então é muito mais complicado. Então as áreas de processo são agrupadas por categoria, cada prática específica ou genérica corresponde a um nível de capacitação. E você tem áreas, práticas específicas por área de processo e práticas genéricas para diversas áreas de processo. Tá? Existe a imagenzinha, se eu não me engano, a imagem é muito parecida com a que a gente tinha lá, o modelo por estágio contínuos. E aí você tem esses níveis. Se eu não me engano, para as versões mais novas do CMMI, a gente só vai até aqui. Esses dois níveis aqui, eles não estão mais presentes. Tá? E acho difícil assim, as empresas quererem fazer certificação CMMI por contínuo. Né? Agora, repara o seguinte, tem uma diferença importante aqui no número dos níveis, que é o contínuo ele começa em 0, enquanto o por estágio começa em 1. E a gente tem uma mudançazinha de nome aqui, tá? Principalmente aqui nos dois primeiros. Né? Então, a gente tem aqui o 0 é incompleto, no CMMI nível contínuo, você começa no 0, tá? E aí você, conforme você vai cumprindo os níveis, né? Em todas as áreas de processo, você vai para a próxima. Então, quando você cumpre o nível 1 lá, você vai para realizado, depois você vai para gerenciado e por fim definido. Agora, só para mostrar para vocês aqui, né, o nome aqui do nível 1. O nível 1 no CMM por estágios é inicial, é um pouquinho diferente. Depois você vai para gerenciado e por fim definido. Então tem essa diferençazinha aqui, ó. Aqui você começa com incompleto, depois vai para realizado, né? Tá? E aí depois gerenciado e por fim definido. Tá? Então só essa diferençazinha que vocês têm que reparar aqui. Então aqui no CMMI por contínuo, eu não vou nem vou entrar aqui muito, né? Aqui a gente já está falando de áreas de processo, né? Vamos ver aqui. Aqui são as áreas de processo definidas com sub-áreas aqui, né? Área de processo. A gente tem a categoria de gerência de processo, né? Tem algumas áreas. Depois gerência de projetos, tá? Tem algumas outras áreas também. Engenharia, tá? Suporte, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou só passar aqui rapidinho, só para vocês verem, mas esse slide aqui da parte do CMMI contínuo, ele já está desatualizado. Tá? A gente tem aqui as áreas de processo, né? Tá? A gerência do processo tem 5 áreas aqui, né? Foco no processo, definição, treinamento, desempenho, inovação, implantação. Tem a gerência do projeto, que tem essas outras áreas aqui. Tá? Repara, são as mesmas áreas que a gente tinha visto por estágios, mas é uma organização diferente. Tem a categoria engenharia, que fala de requisitos, desenvolvimento, solução técnica, integração, verificação e validação. Suporte, que fala gestão de configuração, qualidade do produto e processo, medida e análise, análise de decisão e resolução, ambiente organizacional, resolução e análise de causas. Tá? E para você atingir cada nível, nível 0, não realização de um processo. Então, se você pegar um daqueles processos ali, ele não é realizado, você está no nível 0. Tá? Então, acho que é um pouquinho mais complicado, né? Atribuído quando um ou mais objetivos específicos não é satisfeito. Nível 1, realizado. Cada processo deve cumprir todos os objetivos específicos da sua área e obter produtos específicos identificados como saídas. Então, acho que é muito mais coisa para fazer do que o por estágios, né? Gerenciado. Processos planejados e executados conforme a política institucional.
cumprimento de planejamento, existência de recursos, realização de treinamentos, identificação dos stakeholders, revisão do processo pela alta gerência, tomada de ações corretivas quando necessário. Então, para todas aquelas áreas de processo lá. Definido, processos são padronizados, estabelecidos e melhorados continuamente. Definição formal do processo com entrada, atividades, medidas, verificação e saída. Processos possuem descrições, padrões e procedimentos, e os processos são consistentes em toda a empresa. Todos aqueles processos lá. E aí, o nível 4, medições quantitativas do processo, identificação de subprocessos que possam ser controlados estatisticamente. E o nível 5, eles são adaptados para atingir os objetivos de negócio da organização, melhoria contínua dos processos baseados em dados e medições quantitativas. Então, assim, o contínuo, ele é muito mais difícil de ser feito, e por isso que ele está sendo aliviado, diminuindo a quantidade de níveis, e também ele é menos procurado pelas empresas, tá? E aí a gente tem o seguinte, tem o MPS-BR. O CMMI, ele é uma certificação internacional, né? Ele foi criado lá pelos americanos, você encontra ele no mundo inteiro, tá? Então você vai ver empresas seguindo CMMI, certificando CMMI por todo o planeta aí, Índia, China, Europa, Estados Unidos e inclusive Brasil também. Só que para a realidade brasileira, né, a certificação CMMI é uma certificação pesada, cara, tá? E aí só as empresas grandes assim que têm capacidade e grana mesmo para realizar essas certificações. Então, surgiu no Brasil um modelo nacional para fazer esse tipo de certificação de modelos de maturidade de processo, tá? Que é chamado de MPS-BR. E surgiu com um grupo de pesquisa na UFRJ, com a professora Ana Regina Rocha, né? E hoje em dia é usado por muitas empresas nacionais para fazer desenvolvimento de software e é exigido, por exemplo, para licitações com o governo, tá, entidades privadas, entre outras. Tá? E o objetivo é atender, né, pequenas e médias empresas, para que elas possam ter algum certificado, algum selo aí de melhoria de processo, de maturidade de processo. Tá? Agora, ela é baseada, né, o MPS-BR, ele é baseado no CMMI de alguma forma, com alguns ajustes, tá? Então, tem algumas normas que foram utilizadas para compor o MPS-BR, né? Então, tem algumas normas aqui de qualidade e de processo, tá? Normas ISO e EC, e tem o CMMI. Tá? E aí o MPS-BR, né, teve um projeto que realizou ele e definiu alguns modelos para que as pessoas possam seguir para fazer a implementação e a avaliação. Então, tem um modelo de referência que descreve o modelo de maturidade de processo, que vai ter um guia geral e um guia de aquisições também. Tem um modelo de avaliação para quem quer fazer a certificação, e aí tem o guia de avaliação, que é como você faz isso. E tem os modelos de negócio que vão te dar os documentos de projeto, assim, com uma certa padronização. Os níveis do modelo MPS-BR, eles são similares ao CMMI por estágios, tá? Só que a gente tem letras no lugar de números para o MPS-BR, mas a gente tem um depara dessas letras para os números do CMMI, tá? Então, a gente tem aqui, ó, quais são os níveis, né? São o G, parcialmente gerenciado, F, gerenciado, E, parcialmente definido, D, largamente definido, C, definido. Então, repara, o definido, ele é basicamente esses três aqui. O gerenciado, né, são esses dois aqui. E aí você tem, ó, gerenciado quantitativamente e em otimização. Então, se você for fazer os níveis aí do CMMI, né, a gente por estágios, né, aqui a gente tem o nível 5, aqui a gente tem o nível 4, aqui tem o nível 3 e aqui tem o nível 2. Tá? Aqui está o depara, tá? Isso aí foi uma imagem que eu tirei de algum lugar e que essa imagem não ficou muito boa aqui, mas que acredito que dá para ver aqui um depara do nome dos processos do MPS-BR, nessa coluna, para o nome dos processos do CMMI de software, que foi aquele que a gente viu anteriormente,
E aqui também os estágios, né? E em relação ao que está incluído no CMMI e no MPSBR. Tá? Então você tem aqui, ó, BA, isso. Tá? Então, começando de baixo, né? Por exemplo, gerência de projetos e gerência de requisitos, né? No MPSBR, em relação àqueles outros processos que a gente viu aqui no CMMI. Tá? E aí aqui tem, ó, só vou dar destaque para alguns que tá a diferença, tá? Porque isso aqui, essa parte toda a gente já viu. A medição, gerência de configuração, aquisição e garantia de qualidade, aqui para o nível F, né? Aí tem aqui treinamento, avaliação, melhoria de processo, definição, adaptação do processo, tá? Isso aqui para o nível E. Então, você pode ir cumprindo, né? Qual que é o destaque aqui para o MPSBR? Você pode ir cumprindo e atingindo esses níveis fazendo menos coisas. Então, isso fica mais... Você consegue parcelar em mais vezes, digamos aqui, a sua certificação e atingir estágios com um custo mais baixo. Além disso, né? Aí aqui tem o nível D, né? E o nível C para você atingir o nível 3, né? Repara que tem o 3 aqui, ó, mostrando qual é o grupo aqui que representa o nível do CMMI, né? Então aí você tem que cumprir essa coisa. Agora, essa coisa aqui toda, né? Agora repara que tem alguns que não tem, ó, por exemplo. Aqui, integração do produto, ele inclui esses caras aqui, ó. Instalação e liberação do produto que não tem uma área específica aqui, né? Tá? E desenvolvimento de requisitos. Solução técnica, beleza. Gerência de requisitos, análise de decisão. E aqui em cima é só troca de nomes aqui, né? Na verdade, são os mesmos nomes. Beleza? Então, isso aqui é para dar uma ideia geral, assim, a 10 mil pés de altura, do que são esses modelos de maturidade de processo de software, o que eles incluem, tá? E, assim, se você quiser saber mais sobre isso, aí tem os guias deles, né? Esses guias costumam ser muito grandes. Você pega um guia do CMMI, geralmente ele tem 1000 páginas, tá? Então, do MPSBR também não foge desse tamanho, não. E aí pode ser feita uma leitura e alguma coisa e uma compreensão maior desses itens, né? Agora, isso é muito interessante para empresas grandes, né? Geralmente empresas pequenas, menores, né? Eles não estão se importando tanto nesse formalismo todo de processo. Tá? É claro que conforme a empresa cresce, né, a gente vai precisando ter mais organização, mais processos para que ela seja uma coisa organizada e que consiga atingir os objetivos em todos os projetos, tá? De uma forma padronizada. E aí esses modelos de maturidade ajudam muito na organização e na melhoria de processos de software. Tá? Então, pessoal, acho que é isso. Tá? E vamos voltar lá para a nossa reunião para tirar dúvidas e conversar um pouquinho. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.